Olá, meus queridos amigos e amigas, bom dia! Hoje a gente vai sair um pouquinho do tema coronavírus para falar de um outro tema super importante. Vocês devem estar acompanhando essa questão da votação, veto, que está acontecendo no Congresso em relação às mudanças propostas no BPC. Se você não está acompanhando, eu explico rapidamente. O BPC é um benefício, que é benefício de prestação continuada, por isso a sigla BPC, que é oferecido às pessoas que têm mais de 65 anos ou são deficientes e têm uma renda familiar abaixo de R$ 250, mais ou menos, é um quarto do salário mínimo, o número certo, por pessoa. Ou seja, pessoas que são mais velhas ou deficientes, que precisam ter alguma renda para comprar seus remédios, para poder morar em algum lugar, para poder sobreviver e vivem em condição de miserabilidade. E essas pessoas recebem esse benefício de um salário mínimo a mais por mês, né? E aí o Congresso votou um projeto de lei que aumentava esse limite de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo. Ou seja, idosos acima de 65 anos, e pensa um pouco na sua cabeça alguém que você conhece com mais de 65 anos, só para a gente visualizar quem que a gente está falando, né? E pessoas com deficiência que tenham uma renda familiar por pessoa abaixo de meio salário mínimo, ou seja, por pessoa na família tem-se menos de R$ 500 para poder pagar tudo, todas as contas, é a única fonte de renda que essas pessoas têm. E o projeto de lei fazia isso, aumentava de R$ 250 para R$ 500 o número de pessoas que iam poder receber esse benefício. O Congresso aprovou esse projeto de lei, ele foi para o presidente vetou o projeto. O Congresso tem como derrubar o veto do presidente. Ele precisa de maioria simples nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Congresso. Ele fez isso, derrubou o veto do presidente, e assim que derrubou o veto do presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que iria ao STF para poder derrubar a decisão do Congresso, mas nem precisou fazer isso porque o TCU veio, Tribunal de Contas da União veio e derrubou essa decisão do Congresso que derrubava o veto do presidente. E aí a discussão é, 20 bi, como é que vai gastar 20 bi e não sei o quê. E eu fiquei assim meio que horrorizado com essa situação por um tema que foi o único tema que eu não vi discutido em nenhum lugar, em nenhum blog, nenhuma rede social, em nenhum discurso, e me surpreendeu. Vocês sabem que Voltaire, né, ele falava uma coisa, Mário Quintana, nosso poeta aqui, falava também parecido, que o que importa não são as respostas, são as perguntas. Não existem respostas corretas, existem perguntas corretas. E a pergunta correta, para mim, nesse momento, não deveria ser, tem os 20 bi, não tem os 20 bi. A indignação, a pergunta que todo mundo deveria fazer é o seguinte: caramba, se ao aumentar de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo o limite das pessoas que eu considero miseráveis, que vão receber um salário mínimo por mês para poder, enfim, sobreviver com alguma condição de sobrevivência, não estamos falando nem em dignidade, não estamos nem falando em qualidade de vida, nada disso, estamos falando só em condições de sobrevivência, né? Se só aumentando de um quarto para meio salário mínimo, isso passa a ter um custo de 20 bilhões de reais, qual a pergunta que tinha que vir na cabeça de todo mundo se a gente fosse uma sociedade humana, preocupada, fraterna, solidária? Deveria ser o seguinte: caramba, tem tantas pessoas acima de 65 anos e tantas pessoas com deficiência que ganham menos de meio salário mínimo por pessoa na família? Essa é a indignação. Essa deveria ser a surpresa. Essa deveria ser a pergunta que as pessoas tinham que estar se fazendo nesse momento. Caramba, se vai custar 20 bilhões, é porque tem um monte de pessoas com mais de 65 anos que vivem na miséria, na pobreza. E uma coisa é o tio, o avô que você tem com mais de 65 anos, que tem uma bela renda, se alimenta bem, dorme no ar-condicionado, vive numa condição de segurança. Agora você imagina alguém que chegou nessa idade,
Nos bairros mais pobres do Brasil, você deve saber, a expectativa de vida é abaixo de 65 anos de idade. Eu viajei para o sertão nordestino uma vez, nas regiões de pior seca. Uma pessoa com 50 anos de idade parece que tem mais de 80. Agora, bote na sua cabeça, veja essa figura, essa cena. Uma pessoa com uma senhora, um senhor com mais de 65 anos de idade. Na miséria. Na miséria. Quantas pessoas será que existem? A resposta dada por esse número é que é um número assim, abissal, é gigante, é monstruoso, é pavoroso. Dá medo esse número. Morar num país onde o número de pessoas que tem mais de 65 anos e recebem entre 1/4 de salário mínimo e meio salário mínimo, estão falando de 250 a 500 reais por mês. Por mês, por pessoa. É tão grande que isso geraria essa despesa de 20 bilhões de reais, mais ou menos. Que país é esse que, ao receber uma notícia dessa, tem uma indignação, 20 bilhões, e não, caramba, quantas pessoas na miséria? Quando a gente vai começar a fazer as perguntas certas que não estão numa planilha de Excel? Estão no olhar que a gente esqueceu de ter para uma pessoa que está desesperadamente atrás da condição mínima de sobreviver, está desesperadamente procurando sofrer menos. A gente tem que parar e se fazer essa pergunta. Como é que não veio na minha cabeça essa surpresa em relação ao número de pessoas? Veio a surpresa em relação ao quanto ia gastar. Nós todos nos tornamos fiscalistas? Nós todos nos tornamos analistas de Excel? Nós todos nos tornamos embaixadores do superávit fiscal? Ou nós todos perdemos nossa condição de irmãos, nossa condição de nação, nossa condição de preocupação? É oficial? Cada um por si? E uma guerra? É oficial? É oficial? É a pergunta correta que eu queria deixar para vocês. Um abraço e um bom dia para todos.